Oi, gente, tudo bom? Então, a qualidade dessa câmera aqui não é muito boa, mas é o que eu tenho hoje. A minha câmera que eu costumo usar não está carregando. Espero que eu não tenha perdido ela. E eu achei que eu fosse fazer hoje um vídeo sobre o desmame, porque o Abel tem rejeitado um pouco o meu peito. Até morder, ele já mordeu, sabe? Mas ele tava chorando agora e pediu o peito, então tá mamando. Essa noite foi a primeira vez que ele dormiu sem o peito, só que de madrugada ele acorda pedindo muito peito ainda, né? Ele tá com 11 meses. Mas eu tô devendo de falar sobre o vídeo, sobre o período do sétimo ao nono mês. Porque eu fiz uma série aí falando do primeiro trimestre, falei do quarto ao sexto mês e agora eu vou falar do sétimo ao nono mês. Ele, com 7 meses, ele já começou a querer. Não, com 6 meses ele já começou a querer ficar sentadinho sozinho. Com 7 meses ele já ficou firminho. Aí é ótimo porque para dar para comer, né? Fica mais seguro de engolir. Porque é isso, gente. Não é porque a criança fez 6 meses que necessariamente ele já vai começar a comer de tudo. A criança tem que estar pronta. E às vezes com 6 meses o neném não está pronto para comer. Porque ele tem que estar sentadinho firme e reto. E ele com 6 meses ele ficava tombando ainda. Aí como é que ele vai engolir direitinho, né? Aí com certeza eu dava bem amassadinho ainda o alimento, dava uma coisinha ou outra pra ele segurar e morder, mais frutinha, né? Com a mão, porque a criança tem que aprender a pegar com a mão o alimento pra treinar a coordenação motora dela, principalmente a coordenação fina. É com a alimentação segurando, né, os alimentos. Mas com 7 meses mesmo é que ele ficou expert, assim, em comer sozinho e mais tranquilo, porque ele ficou paradinho, né? E para iniciar a alimentação também é importante que a criança já esteja engolindo, sem colocar a linguinha para fora empurrando o alimento. Que isso acontece muito com a criança de 4, 5 meses, que tem pais que ou precisam realmente dar o alimento sólido antes dos 6 meses, né? Ou na afobação quer dar. E às vezes a criança não está preparada, mas com 6 meses, nessa parte ele já estava. Ele até que engoliu muito bem. Comia uma banana inteira já, desde os 6 meses. Eu ficava impressionada. E basicamente foi isso, assim, de desenvolvimento motor aos 7 meses, né? Rolar, ele já rolava desde o quinto mês, 4. Não, quinto mês, acho que ele rolava direitinho. E com 8 meses, ele já engatinhava bem. Ele teve a crise dos 8 meses, que eu conversei aqui com vocês sobre o que é essa crise. Eu vou até deixar aqui embaixo nas descrições o vídeo. Que é um período em que o neném ele entra na crise de perceber que ele não tem a mãe só para ele, né? Que a mãe dá atenção para outras pessoas da casa, né? Então ele fica querendo chamar a atenção da mãe o tempo inteiro, quer ficar grudado com a mãe o tempo inteiro, no caso, né, eu. Lógico, eu sou a mãe dele. E aí durante a noite acorda muito mais do que ele já acorda. Ele sempre acorda no mínimo umas 4 vezes, né? Ele acorda para dar aquela chupetadinha no peito e volta a dormir. Mas na crise de 8 meses, que foi bem em dezembro, foi pesado pra mim, porque eu tava sozinha, não tava tendo creche, porque as crianças já estavam de férias, então foi numa fase em que o meu mais velho, de 3 anos, ainda tava na fase de estar teimoso demais, né? Então ficou tudo muito pesado pra mim. Eu fiquei bem sobrecarregada nas férias e parecia que não acabava essa crise. Foram uns 30 dias, na verdade foram uns 40 dias, porque ainda pegou um pouco comecinho do nono mês. Essa crise do oitavo mês, assim, foi bem pesado pra mim. Eu não dormia direito. Durante o dia eu tinha que estar o tempo inteiro com ele no colo, porque não adianta, é uma fase que a criança vai querer mais colo e você vai ter que dar, porque não tem como você fazer as suas coisas com a criança berrando, berrando. E também é cruel você ficar deixando a criança chorar.
Tem muito, que nem eu já falei em vários vídeos, né? Tem muita gente que fala, ela vai aprender as coisas, a parar de chorar se você deixar chorando e tal. É cruel, não façam isso. É uma fase que passa e passou. Passou a crise dos 8 meses, né? Que foi já quando ele tava com 9 meses. Pronto, ele voltou a ser um bebê tranquilo, não precisei ficar largando ele chorando pra ele aprender. E foi isso, assim. Ele voltou a ficar bem tranquilo. Só que eu percebi que com 10 meses, mas aí não foi forte. Opa! Ele tá doentinho ainda, gente. Ai, mordeu meu peito. Ele tá com uns dentão que tá machucando já meu peito. Então, isso aqui eu ainda vou conversar sobre o desmame. Eu percebi, então, que quando ele fez 10 meses, que não tá dentro dessa fase aí do 7º ao 9º mês, né? Mas com 10 meses eu percebi que ele entrou no salto de desenvolvimento dos 10 meses. Mas foi bem mais tranquilo do que o 8º mês. Esse salto de desenvolvimento é quando a criança ela percebe que ela pode fazer algo novo, sabe? Como querer começar a ficar em pé, que é o que está acontecendo. Então, assim, cada coisinha mexe com a cabecinha da criança, né? Quando ela começa a querer falar, é um salto de desenvolvimento. É uma fase que eles vão querer acordar durante a noite para querer falar. Ou vai querer acordar durante a noite para querer levantar. E normalmente os pais ficam nervosos, né? Perdem a paciência, mas assim, eu acho tão bonito. Tudo bem, a gente fica mais cansativo, mas assim, é lindo você ver o desenvolvimento de um ser humano, né? E que você tá ajudando a criar, desenvolver. Às vezes eu vejo uns comentários tão tristes, assim, nos meus vídeos, né? Tipo, acabou com a vida dela, tá tendo que criar filho sozinha. Gente, criar um ser humano, você tem noção do que é isso? Do quanto é gratificante? É lindo. Você está fazendo parte da vida de uma pessoa. No meu caso, são 2 pessoinhas que eu estou formando, ajudando a formar o caráter delas nessa primeira infância que é fundamental. É lindo, é lindo. Então, basicamente foi isso. E com 9 meses, ele começou a engatinhar com muito mais desenvoltura de correr, né? Correr, que eu falo engatinhando, né? Mas é basicamente isso. Ele come muito bem. Tudo que dá, ele come. O que eu percebi é que antes ele comia mais pão. Agora ele já não tá muito do pão, não. Fruta e comida, ele come muito bem. E assim, agora ele tá na creche. Ele entrou com 10 meses na creche. Então esse assunto é pra outro vídeo. E ele tá com o Tom que eu vou cuidar dele. Então depois mais pra frente eu falo então sobre o desenvolvimento o salto de desenvolvimento dos 10 meses e como que eles estão, como é que ele tá agora, né? E eu tenho que falar também do Adam, né, que tá com 3 anos, já vai fazer 4, falar sobre o desenvolvimento do Adam, né? Como é que foi um segundo ano, terceiro ano, quarto ano, segundo ano. Gente, que enrolação. Mas é isso, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.